Glória a Deus, como é bom louvar esse Deus. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos já em pé, eu já vou ler a palavra aqui para a gente ganhar tempo e em seguida a gente vai estar apresentando os visitantes, amém? Se você não quiser abrir, não precisa, amém? Apenas ouça para que a gente possa ganhar tempo, amém? Glória a Deus. A palavra de hoje eu quero fundamentar aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, do 19 até o 23. Está registrado assim. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok: deixe-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. Amém? Vamos orar a Deus? Quantos gostariam nessa noite de ser edificados pela palavra de Deus? Amém? Então ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos render a Ti gratidão por estarmos aqui nessa noite. Eu sei que a Tua casa é o melhor lugar. E eu acredito que todos que estão aqui nesta noite fizeram a melhor escolha. Aqueles que também estão, ó Deus, assistindo esse culto de forma virtual, também fizeram a melhor coisa em estar nesse momento conectado aqui conosco. Para tanto, ó Deus, eu declaro que nesta noite a bênção do Senhor alcance todos, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam hoje pela sua primeira vez. Onde estão as pessoas que nos visitam nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. Alguém vai levar uma nota de 100, ou melhor, uma revista para você? Amém? Tem uma irmã ali, a Maria Helena. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que eu não ouvi? Glória a Deus. Irmãos, sempre que esse momento de apresentação, sempre que acontece, eu lembro de um fato que foi muito, muito curioso. Porque na Assembleia de Deus, praticamente eu nasci na Assembleia de Deus, servi a Deus uns mais de 20 anos, eu creio. E lá sempre quem dava a bênção apostólica era o pastor. E um dia, o pastor oportunizou um irmão para fazer a apresentação. E naquele dia parece que não chegou a lista dos visitantes. Mas ele, conhecendo as pessoas, ele começou a apresentar um e outro. De repente ele disse: gente, vamos dar bem-vinda aqui a um casal de patos que está lá no fundo. O povo falou: gente, patos dentro da igreja. Aí o povo ficou procurando. De repente falou: sim, também tem um casal de cascavel. Aí, irmão, aí acabou o culto. Poltrona subiu, levaram a porta da igreja. Acabou o culto. Mas o que ele queria dizer, irmãos, era um casal de patos de Minas e um casal de cascavel lá do estado do Paraná. Então, irmão, tem umas coisas. Então você vê aí, né, que nem o diabo consegue acabar um culto, o irmão acabou. Mas veja bem, o tema que eu coloquei na minha mensagem aqui nessa noite está aí? Muito bem. Direção é mais importante do que velocidade. Direção é mais importante do que velocidade. O tema da nossa campanha é buscando a direção de Deus. Ou a gente está na direção de Deus, ou a gente está na nossa própria direção. E viver na direção dos nossos olhos é muito perigoso. Quando Abraão chegou ali naquelas regiões ali, peregrinando no deserto, porque o que Deus tinha, o negócio de Deus era com Abraão, não era com seu sobrinho Ló. E, de repente, chega um momento que
as pastagens já não era suficiente para os rebanhos de Abraão e de Ló. Porque Abraão tinha um rebanho muito grande, Ló também não ficava muito atrás. E os pastores, né, de Abraão, os pastores de Ló, dos rebanhos, já estavam entrando em conflitos. De repente, Abraão falou, olha, meu filho, olha, meu sobrinho, vamos fazer uma coisa. A gente precisa se separar. A gente precisa tomar uma decisão aqui agora. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, né, muito sensato, e um homem que sempre confiou em Deus, e que sempre andou na direção de Deus, fez essa proposta. O Ló olhou para um lado, olhou para o outro, viu as campinas verdejando do Jordão, próximo a Sodoma, e falou, opa, aqui é o meu lugar. E assim ele fez, foi para as campinas do Jordão, enquanto que Abraão pegou na mão da Sarinha e falou, então vamos para o deserto. E eles foram pelo deserto. E, como todos nós sabemos, a gente não vai ater muito nisso, para a gente não... Porque o nosso tempo é curto, né? Mas só para você entender como é importante a gente buscar a presença de Deus. Viver na presença de Deus, viver na direção de Deus. Ainda que isso nos custe algo. Porque andar na direção de Deus tem um preço. E para algumas pessoas parece que o preço é mais alto do que para outros. O que aconteceu com Ló? Perdeu tudo. Né? Perdeu todos os seus bens. Quando ele sai de Sodoma, porque Deus haveria de mandar fogo sobre aquela cidade, como mandou, né? Chuva de enxofre. A sua esposa, ela fica no meio do caminho, tornou-se uma estátua de sal, e só sobrou ele e as suas 2 filhas. Então, você vê, irmãos, que esse negócio de andar na direção de Deus é algo muito sério. E muitas pessoas, às vezes, não levam isso muito a sério. Ah, não, eu já aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é muito perigoso. A gente tem que buscar cada dia viver na direção do Senhor. Então, eu vejo aqui, irmãos, como é importante essa questão de buscar essa direção de Deus para as nossas vidas. Por isso que eu achei interessante essa questão da velocidade, porque tem pessoas que preocupam muito com a velocidade, com o ativismo, com eu tenho que chegar lá, eu tenho que correr, eu tenho que conquistar, fulano está indo, eu vou também, né? Depende para onde ele está indo, né? Então, a gente tem que estar mais preocupado com a direção de Deus na nossa vida. E esse texto aqui falou muito forte no meu coração. Porque quando o Absalão se revolta com o seu pai e levanta um grande exército e realmente queria, de todas as formas, usurpar do trono, né, do qual seu pai era o rei, seu pai Davi. E a Bíblia deixa muito claro que houve uma revolta muito grande. Davi teve que sair, né, do palácio, teve que entrar mesmo no deserto, né? E, de repente, o servo de Davi, a mando de Davi, autorizado por Davi, sai para batalhar contra aqueles que estavam do lado de Absalão. Mas Davi faz uma coisa muito interessante. Ele chama o Joabe, que era o comandante do exército, e diz, olha, tenha cuidado, né? Por amor a mim, tenha cuidado com o jovem Absalão, meu filho. E aí, irmão, de repente a batalha começou, e o certo é que o Joabe ganhou aquela batalha, e o Absalão, correndo, ele ficou travado num carvalho pela cabeça, correndo no mulo, o mulo passou e ele ficou enganchado a cabeça no carvalho. E alguém disse para o Joabe, ó Joabe, eu vi o Absalão assim, assim. Falou, vai lá e mata ele que eu vou te dar uma recompensa. Não, eu jamais iria tocar no filho do rei. Aí o Absalão, o Joabe vai lá e mata ele, tá? E aí, agora é o momento de dar as boas novas ao rei. E aí onde entra esses 2 camaradas. O Ahimaás, parece que ele era um porta-voz profissional. Mas nesse dia, parece que ele estava desconectado. Ele queria, por tudo, entregar ao rei essa boa nova, que de boa não tinha nada. E aí o Joabe falou, olha, meu filho, hoje não. Hoje você não vai poder entregar essa notícia ao rei. Mas aí o Joabe chama o Cuxita e fala, você sim, vai e diz para o rei tudo o que você viu acontecer.
Mas aí o Ahimaaz não se contenta, falou, não, deixa eu ir também. E nisso, irmão, Cushita já estava longe, né? Virou um risco. E o Ahimaaz não se conformava, não, eu quero ir também, deixa eu correr. Ia para o meu filho, mas você, o que você tem para dizer ao rei? Não, mas eu quero ir. Aí o Jafar, então vai, teimoso. E ele foi. E ele saiu, irmão, corta aqui, corta, parece que ele conhecia muito bem o caminho. Passou o Cushita, e o Cushita vai igual aqueles quenianos. Já viu os quenianos nas maratonas? Né? Ele sai a 10 por hora, e os outros saem a 100 por hora, irmão. E os outros que saem, olham para ele e falam, ei, queniano, hoje nós ganhamos de vocês. E o queniano vai lá, irmão, 10 por hora, tranquilo. De repente, aquele saiu a 100 por hora, já reduziu para 80, para 70, para 60, para 50, para 40, para 30, para 20, para 10, para 5, de repente estão caminhando. E vem um queniano lá, a 10 por hora, e passa eles, né? E chega primeiro. Assim, irmão, quando o Ahimaaz passou o Cushita, falou, ó, estou indo, tá? E o Cushita pode ir. Porque o que é importante não é chegar primeiro. O que é importante é ter o que dizer quando chegar. O que é importante não é chegar primeiro, é chegar com resultado. E aí eu já faço uma aplicação aqui, irmãos. Como nós estamos no reino de Deus? Porque para Deus o que é importante não é velocidade. O que é importante no reino de Deus é você chegar. E não importa se você vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, porque lá no céu, lá não existe primeiro, segundo e terceiro lugar. Lá só existe um lugar, o lugar dos vencedores, daqueles que venceram e chegaram lá. Então não se preocupe com a sua velocidade, irmãos. Preocupe com a constância, porque é isso que está escrito em 1 de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. No 57 diz assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí ele continua dizendo, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, o que é importante para Deus em relação a nós, como igreja, como salvos, como eleitos de Deus, não é a carreira, não é a nossa velocidade, não é o quanto a gente é ágil, é o quanto a gente é constante. Quantas pessoas, irmãos, que aceitou Jesus no seu tempo e hoje já não serve mais a Deus. E até com tanto entusiasmo, eu vou chegar lá. Eu mesmo, quando eu converti, o que é de profeta que chegava? Não, você vai andar de avião, você vai andar aos 4 cantos. Eu falei, é mesmo, é. Oh, que coisa boa. E logo eu tenho medo de altura, né? Por isso que eu não como peixe na telha. Tem medo de altura e não dá. Então veja só, irmão, você vai andar por cima, você vai, e aquilo vai enchendo o ego da gente, irmão. Aqui vai deixando, rapaz, é mesmo, você vai ser um pregadorzão aí. Eu falei, ixi. Então, irmãos, tem pessoas que têm esse negócio. O que Deus quer de você, irmãos, não é que você seja famoso, é que você seja constante. Constante em amar e servir, constante na oração, constante no jejum, constante no amor ao próximo, constante em contribuir no reino de Deus, constante em entregar os seus dízimos de forma, né, regular, constante em honrar os pais. Tá? Então, o que Deus quer de nós é constância, é você manter aquele ritmo, ainda que aos olhos dos outros, muito devagar, mas constante. Não adianta a velocidade sem direção. A velocidade ela até tem o seu valor se você estiver na direção certa. Porque quando o Ahimaaz chega primeiro, o rei fala, esse caboclo, esse camarada é um homem de bem. E aí, quando o rei pergunta, aí filho, como é que vai a batalha? Aí ele fala, olha rei, louvado seja Deus, porque ele entregou todos os seus inimigos. Aí o rei fala, não quero saber disso, eu quero saber do varão, do meu filho, eu quero saber do Absalão. Como é que vai o meu filho? Aí ele fala, olha rei, é o seguinte, quando o Joabe estava enviando lá um outro servo, eu vi lá um alvoroço, um negócio, mas eu não vi nada, eu não sei de nada. Que vergonha, irmão. Para que correr tanto? Não tinha direção, não tinha nada consistente para dizer. Tem gente que é assim, irmão. É igual corrida de calango na folha seca. E para. Aí você pensa que é um dragão de Komodo. Não, um calango. Só barulho de folha seca, irmão. Então, veja só. Aí, de repente, o sentinela vê outro correndo e fala, rei, tem outro correndo.
Aí, de repente, chega o Cuxita, né? Chegou, e o rei falou: ei, meu filho, o que você tem a dizer? Olha, rei, louvado seja Deus, porque ele entregou todos os seus inimigos e aqueles que buscavam o seu mal. Ah, sim, mas e o varão? E o meu filho, o Absalão? Aí ele fala assim: olha, torna-se o seu filho como os inimigos do rei. Ou seja, morreu. Então, irmão, você entendeu? Para que adianta correr tanto, sair na frente do outro, atropelar todo mundo, mas chega lá na frente, não tem nada. É vazio, é oco, é igual nuvem sem água. Adianta, irmão. O que eu estou colocando essa palavra aqui? Para que a gente possa entender que nós precisamos ter constância na nossa vida com Deus, na nossa fé, precisa ter constância. Quantas pessoas que acreditavam e hoje já não acreditam mais, tornaram-se relativistas, relativiza tudo. Ah, não, o pecado aqui, a mentira é assim, a mentira pode ser mentira, mas não depende. Mentira é mentira, irmão. Ah, fulano roubou. Não, mas o roubo depende se o cara estava com fome. Irmão, roubo é roubo. Subtraiu algo de alguém, isso é roubo. Mentiu, não importa. É mentira, é pecado. Aí tem aqueles que falam assim: não, mas Deus entende o meu pecado. Não, a Bíblia não fala nada disso. Vai de Gênesis, Apocalipse, não tem esse negócio que Deus entende pecado. Mas existe um versículo que fala assim, que Deus abomina o pecado. Deus não tem esse negócio de entender, irmãos. Então, é muito perigoso essa questão do relativismo. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o quão é importante a gente chegar a esse entendimento de que nós estamos vivendo os últimos dias, que mais do que nunca a gente precisa estar firme no Senhor, como Paulo disse, firmes e constantes em Deus. Quantos crentes que agora, irmãos, estão aí pulando igual, sabe? Vai, irmãos, aí nas instâncias, aí, nos lugares turísticos, que é de crente que está pulando, irmãos, e bebendo, e fuliando, e fuxicando, e fofocando, e pintando, e bordando. Demais, irmão. É crente só aqui dentro. Aí não adianta. E aí tem uma palavra que eu gosto muito, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. No versículo 30, ele fala assim: os jovens também correrão e se cansarão. Versículo de número 31. 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, irmão? O que é isso? O que isso quer dizer para nós? Os que esperam no Senhor, o que isso quer dizer? Mas esperar em Deus pressupõe uma vida de total dependência de Deus. É você depender de Deus, é você estar no controle de Deus, em tudo que você faz, em tudo que você vai fazer, os seus negócios, a sua convivência no lar, na família, com pessoas. É Deus no controle de tudo. Subirão com asas. Agora, por que águia? Por que o profeta coloca a águia aqui? Não podia ser, subirão com asas como um papagaio, né? Papagaio só tem barulho, né, irmão? Ô bicho infernizado. Não sou nada contra quem tem papagaio, viu, irmãos, tá? Mas pensa num bicho barulhento, o tal do papagaio. Você entendeu, irmão? Subirão com asas como, por exemplo, galinha. Alguém falou galinha? Galinha nem voa, né, irmão? Subirão com asas como beija-flor. O beija-flor é engraçado, ele vai para frente e para trás. Parece que ele tem 2 câmbios nele, né? Não sei como é que consegue. É porque o coração dele não bate, vibra. Por isso que ele tem esse movimento para frente e para trás. Interessante. Mas aqui não fala isso. Uma pombinha, uma rolinha. Não. Como águia. Por que águia? Tem um negócio nesse negócio aqui. Tem ou não tem, irmãos? Quem espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Vão chegar em lugares mais altos, vão conquistar os seus sonhos, vão conquistar os seus ideais, vai chegar aonde ninguém chegou. Irmãos, isso é para quem espera em Deus, para quem está na direção de Deus, para quem busca a direção de Deus, vai voar alto. Mas na minha família todo mundo é simples, todo mundo é muito assim. Mas você vai chegar, porque
A vida não é feita de sorte, a Bíblia é feita de escolha. Eu escolhi vencer, eu escolhi chegar lá no topo, eu escolhi alcançar aquilo que nenhum dos meus irmãos alcançou. Eu quero e eu vou chegar lá. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Aleluia! É isso, irmão. Meu pai, irmão, pensa num cara bom, de caráter, mas tinha uns defeitos nele, que era quase igual o pai do pastor João. Bebia até a garrafa, amém? Quando acabava E eu, no pé dele, na cola dele, e muita gente falava, esse menino vai ser igual o pai dele. Aí, irmãos, eu cresci entre aspas, né? Aí, né? Eu falei, quando eu ficar maior, quando eu crescer um pouquinho mais, eu não quero isso para mim, eu quero ser diferente. E eu resolvi ser diferente, irmão. Casa de pai é escola de filho, é isso mesmo que o povo fala? Mas isso, irmãos, é se você quiser. Porque eu escolho o que eu quero ser. Eu escolho aonde eu quero chegar. É eu que vou escolher. E se Deus estiver comigo, eu vou chegar lá. Então, por que águia, irmão? Porque a águia, ela sobe, e sobe, irmão. E está lá em cima. Só que ela não perde a visão. Ela não perde a visão. A águia, dependendo da espécie, ela consegue ver um roedor, enxerga um roedor a 5.000 metros de altitude, ou seja, 5 quilômetros para cima, ela vê um roedor. E aí, irmãos, ela alça voo de cabeça baixa, é lógico, e consegue pegar a presa. O que isso quer dizer, irmão? Que quando você também subir, você chegar lá, tá? Não perca a visão, tá? Não perca, porque tem gente que perde a visão. Ele chega lá em cima e quer pisar quem está embaixo. Ele chega lá em cima e já não honra mais quem está aqui embaixo. Ele chega lá em cima e acha que ele é melhor do que todo mundo. É um semideus, é um aleluiado. E não é, irmãos. Chegou lá em cima, irmãos, seja humilde. Chegou lá em cima, reconheça quem está degraus abaixo de você. Porque é assim que funciona. A Bíblia diz que o menor no reino de Deus é o maior. Quem chora é quem é feliz, e o menor é o maior. Você entendeu como que o evangelho é invertido? Com a lógica humana? Então, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar aonde você deseja chegar, não perca a sua visão. Porque quem perde a visão, perde também a capacidade de discernimento. E quando você perde a capacidade de discernimento, você torna aquilo que eu acabei de falar, se torna uma pessoa relativista. A mentira parece com a verdade, o caminho do erro parece com o caminho certo, e você não entende, porque você não tem discernimento. E aí você é levado facilmente. Você é levado pelos ventos, tá? Então, quando você estiver lá em cima, não perca a visão. Uma outra coisa que eu acho interessante é que Isaías fala, além de voar, ele fala também sobre correr. Correrão e não se cansarão. E ele fala também que caminharão e não se fatigarão. Aqui, irmão, está três aspectos de mobilidade, 3 aspectos da lei da mobilidade: voar, correr e caminhar. Imagine, irmão, você voando, não literalmente, né? Porque senão, já pensou você voando, parecendo um super-homem? Não dá, né, irmãos? Eu nem gosto dele, porque o cara veste a cueca em cima da calça, a gente não precisa nem estar falando nele aqui. É ou não é, irmãos? Você entende? A pessoa, você voando, irmão, né? Alçando voo, literalmente. Mas aqui não é literalmente, irmão. Nós temos que estar cada vez com o pé mais no chão da história, amém? Para entender quem é Deus, como Ele trabalha em nosso favor. E qual é a nossa posição em Deus aqui na terra. Você vê 3 aspectos, mas ali não fala que você tem que desistir. Então, quem anda na direção de Deus, quem busca a direção de Deus, ele pode voar, ele pode correr, ele pode caminhar, mas não pode parar. Eu quero dizer isso para você que está aí nos acompanhando pela internet. Talvez tenha alguém que está passando alguma dificuldade agora. Talvez você está aí passando a maior crise da sua vida. Deixa eu te falar. Em nome de Jesus, não pare, não desista, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao seu coração, é tudo aquilo de bom que Deus preparou para você. Então tome posse, meu irmão. Mas não abra mão da direção de Deus na sua vida. E eu já quero aqui terminar, irmãos, dizendo mais uma coisa.
Dizendo só mais uma coisa. O filho pródigo, um dia ele amanhece, né? E ele diz: pai, me dá tudo o que me pertence. E o pai olhou para ele e disse: meu filho, mas é lógico que não está, mas eu suponho que o pai fala: meu filho, mas é tão bom a gente viver aqui em família. Não, mas eu quero aquilo que me pertence. E o pai repartiu entre os dois filhos, segundo a lei, na partilha de bens, né? Dos judeus, tinha que ser assim. O mais velho, o primogênito, receberia porção dobrada e se tornava o sacerdote da casa. Então, como ele só tinha 2 filhos, o filho mais velho ficou com 2/3 e o mais novo ficou com 1/3 da herança. E ele sai, e a Bíblia diz que ele vai para longe. Irmãos, o tal da velocidade é muito perigoso, porque a velocidade, ela te leva para longe de tudo e para perto de nada. Sabia disso? A velocidade faz isso. Mas a direção de Deus não. A direção de Deus te leva ao lugar certo. Ao lugar certo, ao lugar que você precisa chegar. Isso é muito bom, irmãos. E quando ele chega numa terra muito longe, como ele já não tinha mais visão de Deus, ele perdeu toda a sua riqueza. Ele poderia chegar lá e fazer uma aplicação, fazer investimento, não. Como não tinha visão, como não tinha discernimento, ele gastou tudo, dissolutamente. Veio uma grande fome naquele lugar. E o que sobrou para ele? Cuidar de porcos. Ele queria comer a comida do porco, ninguém dava nada. Sabe o que isso significa, irmão? Que quando a gente sai da direção de Deus, é o pior que nos espera. É o pior que nos espera. Mas aquele moço, a Bíblia diz que, caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai, porque enquanto pereço de fome, os empregados do meu pai têm pão em abundância. Vou voltar, vou dizer para ele: pequei contra o céu, pequei diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha como um jornaleiro, como empregado do Senhor. Enquanto ele falava isso, o pai estava dizendo: traga uma roupa nova, a melhor roupa, traga para ele. Põe anel no dedo dele, calça ele e já manda matar o bezerro cevado, porque hoje aqui em casa vai ter festa, aleluia. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que você pode até sair da presença de Deus, você pode até abandonar a direção de Deus, mas pior do que isso é quando você sai da direção de Deus e não volta a buscar a Deus para voltar novamente a viver na direção de Deus. E esse moço, ele foi honrado por isso, porque falou: eu não me conformo, perdi tudo, fiz tudo errado, mas eu estou aqui, eu quero me consertar com meu pai. E quando ele volta, irmão, a Bíblia diz que o melhor esperava por ele. Então eu quero profetizar hoje aqui na sua vida. Se você está aqui, se você voltou para Deus e estava numa situação semelhante, eu quero te dizer que o melhor de Deus te espera. É uma questão de tempo e você vai voar alto como a águia. Aleluia! Quantos recebem em nome de Jesus?